Ela jogou minhas roupas pela janela do apartamento. Uma camisa polo azul que eu ganhei da minha mãe no Natal passado foi a primeira coisa que vi caindo. Depois as calças, as cuecas, tudo. Eu estava parado na calçada, embaixo do sol de meio-dia de São Paulo, olhando aquilo cair como se fosse chuva. Beatriz apareceu na janela do segundo andar, o cabelo solto, maquiagem perfeita, usando aquele vestido vermelho que eu paguei no cartão de crédito 3 meses atrás. Ela sorriu. Não foi um sorriso nervoso ou constrangido. Foi um sorriso de vitória. E então, ela gritou alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Alan, entenda, você é medíocre. Siga sua vida, porque eu vou viver a minha com quem sabe vencer. O que ela não sabia é que dentro da mochila que eu carregava nas costas, havia 2 itens que valiam mais do que tudo que estava naquele apartamento. Um notebook Dell com processador i9 e um HD externo de 2 terabytes. E dentro desses 2 objetos estava o código que mudaria tudo. Se você não aceita deslealdade e acredita que o mundo dá voltas, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade. Meu nome é Alan Ferreira. Tenho 34 anos. Nasci em Campinas. Me formei em Ciência da Computação na Unicamp com bolsa integral. E durante os últimos 8 anos, trabalhei desenvolvendo sistemas de segurança bancária. Não é o tipo de coisa que chama a atenção em festa ou faz as pessoas perguntarem mais sobre a sua vida. Quando eu falava o que fazia, as pessoas acenavam educadamente e mudavam de assunto. Mas eu não me importava. Eu amava o que fazia. Eu era especialista em algoritmos de alta frequência, aqueles sistemas que processam milhões de transações por segundo e detectam fraudes antes mesmo delas acontecerem. Trabalhava para um banco médio, recebia um salário ok, 8.500 ienes por mês, nada que me permitisse ostentar, mas o suficiente para viver com dignidade. Eu morava num apartamento de 2 quartos alugado na Zona Leste, pegava ônibus para o trabalho porque não tinha carro e nos finais de semana gostava de ficar em casa programando meus projetos pessoais. Foi num desses projetos pessoais que eu desenvolvi o algoritmo. Não vou entrar em detalhes técnicos demais, mas resumindo, eu criei um sistema de segurança bancária que conseguia prever tentativas de fraude com 97% de precisão usando machine learning e análise comportamental em tempo real. Era algo revolucionário, algo que os grandes bancos brasileiros pagariam milhões para ter. Mas eu trabalhava nisso sozinho, nas madrugadas, depois do expediente, no silêncio do quarto, enquanto Beatriz dormia. Beatriz. Ela tinha 29 anos quando nos conhecemos, há 4 anos atrás. Eu tinha 30. Foi num churrasco de um amigo em comum. Ela trabalhava como assistente administrativa numa concessionária de carros de luxo. Ganhava menos que eu, mas tinha aquele jeito de se arrumar que fazia parecer que ela vinha de outro mundo. Cabelo sempre impecável, unhas feitas, roupas que pareciam caras mesmo quando não eram. Ela tinha o Instagram cheio de fotos em restaurantes e bares descolados, sempre sorrindo, sempre rodeada de gente bonita. Quando ela demonstrou interesse em mim naquele churrasco, eu fiquei surpreso, genuinamente surpreso. Eu era o cara do moletom da Unicamp e do tênis gasto, o cara que preferia ficar em casa do que sair, o cara que economizava dinheiro comprando marmita ao invés de comer fora. E de repente tinha essa mulher linda, vibrante, cheia de vida, querendo saber sobre algoritmos e sistemas de segurança como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples no civil, só família próxima e alguns amigos. Não fizemos festa grande porque eu estava guardando dinheiro. Guardando para quê? Para o apartamento próprio que eu queria comprar, para a estabilidade, para o futuro que eu imaginava que construiríamos juntos. Mas Beatriz tinha outros planos, planos que eu só descobri muito depois. Ela começou a mudar sutilmente no 2º ano de casamento. Nada muito óbvio no começo. Ela passou a sair mais com as amigas, começou a reclamar do apartamento, dizendo que era pequeno demais, que o bairro não era bom o suficiente, que ela merecia mais. Eu tentava explicar que estávamos juntando dinheiro, que em mais um ano teríamos o suficiente para dar entrada num lugar melhor. Mas ela rebatia. 1 ano, Alan.
Você sempre fala em 1 ano. Quando é que a gente vai viver de verdade? Eu não entendia o que ela queria dizer com viver de verdade. Para mim, viver de verdade era ter um teto sobre a cabeça, comida na mesa, contas pagas e paz. Mas para ela, viver de verdade significava restaurantes caros, viagens para resort no Nordeste, roupas de marca carro do ano, coisas que o meu salário de R$ 8.500 simplesmente não conseguia sustentar. Foi quando ele apareceu na vida dela. Ricardo Almeida, corretor de imóveis de luxo. 38 anos, bronzeado, cabelo gel, perfume forte, Porsche Cayenne prata, estacionado sempre em vaga preferencial. O tipo de cara que posta foto no Instagram todo dia, com legenda motivacional do tipo: sucesso não é sorte, é trabalho duro, enquanto está tomando champanhe num iate. Beatriz o conheceu quando foi visitar uma amiga num condomínio fechado em Alphaville. Ricardo era o corretor responsável pelas vendas do empreendimento. Ela chegou em casa naquele dia falando animada sobre o lugar, sobre como era lindo, sobre como um dia a gente poderia morar em algo assim. Eu sorri e concordei, pensando que era só um sonho distante. Mas ela continuou mencionando o Ricardo. O Ricardo falou que o mercado imobiliário está aquecido. O Ricardo disse que quem não investe em imóvel está perdendo dinheiro. O Ricardo me mandou umas fotos de um apartamento incrível. Eu deveria ter percebido. Os sinais estavam todos lá, mas eu estava tão focado no meu projeto, tão imerso nas linhas de código do meu algoritmo, que não vi o óbvio acontecendo bem na minha frente. Beatriz começou a chegar tarde em casa, sempre com uma desculpa. Fui tomar um café com as meninas. Fiquei até mais tarde no trabalho. Passei na casa da minha mãe. Ela parou de perguntar sobre o meu dia. Parou de se interessar pelos meus projetos. Quando eu tentava falar sobre o algoritmo que estava desenvolvendo, sobre como aquilo poderia mudar nossa vida, ela olhava para o celular e murmurava: "Que legal, amor", sem nem erguer os olhos. Mas o pior foi quando ela começou a me comparar. Não diretamente, mas nas entrelinhas. A fulana casou com um advogado que ganhou um caso grande. Eles vão viajar para a Europa. O cicrano abriu uma empresa de marketing e já comprou um apartamento na Berrine. E sempre aquela frase: "Alan, a gente não pode ficar parado. A vida está passando." Eu me sentia cada vez menor. Como se os meus esforços não valessem nada. Como se trabalhar honestamente, pagar as contas em dia, ser fiel, ser presente, não fosse suficiente. Como se eu não fosse suficiente. Foi numa sexta-feira, 15 de março, que minha vida se dividiu em duas: o antes e o depois. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça. Peguei o ônibus às 4 da tarde ao invés das 6 como de costume. Cheguei em casa às 5h15. Abri a porta do apartamento com a chave, entrei na sala e ouvi vozes vindo do quarto, risadas, a voz dela e a voz de um homem. Meu primeiro pensamento não foi traição. Meu primeiro pensamento foi: alguém invadiu nossa casa e está com ela no quarto. Peguei o guarda-chuva que estava perto da porta e caminhei silenciosamente pelo corredor. O coração batendo forte, as mãos suando frio. Empurrei a porta do quarto. Beatriz estava na nossa cama. Nossa cama. Aquela que compramos juntos nas Casas Bahia, parcelado em 10 vezes. Ela estava com ele, Ricardo, o corretor de imóveis. Os dois nus, os lençóis bagunçados, o cheiro de perfume masculino impregnado no ar. Ela não gritou, não se assustou. Ela apenas olhou para mim com aquela expressão, como se eu fosse um inconveniente, como se eu fosse o intruso ali. "Alan", ela disse, puxando o lençol para cobrir o corpo, "a gente precisa conversar." Ricardo, por outro lado, tentou se cobrir rapidamente, tropeçou nas próprias calças enquanto tentava se vestir, murmurou alguma coisa sobre: "Desculpa, cara, eu não sabia que..." Mas eu nem estava olhando para ele. Meus olhos estavam fixos nela. "Quanto tempo?" Minha voz saiu mais calma do que eu imaginei. Gelada, na verdade. "Alan, isso não é..." "Quanto tempo, Beatriz?" Ela suspirou, como se estivesse cansada, como se eu fosse o problema. 6 meses. 6 meses. Metade de um ano.
Enquanto eu trabalhava 12 horas por dia, enquanto eu programava de madrugada para tentar criar um futuro melhor para nós, enquanto eu economizava cada centavo pensando na entrada do apartamento próprio, ela estava aqui na nossa cama com outro homem. Sai, eu disse para Ricardo. Ele não precisou que eu repetisse. Vestiu a calça, pegou a camisa, a meia, o sapato e saiu correndo do quarto como se o apartamento estivesse pegando fogo. Eu ouvi a porta da frente bater. Fiquei ali parado, no batente da porta do quarto, olhando para ela. Beatriz se levantou, envolveu o corpo no roupão de bolinhas que eu dei de presente no último aniversário dela e acendeu um cigarro. Ela não fumava. Quando começou a fumar, você quer que eu minta? Que eu diga que foi só uma vez? Ela deu uma tragada longa. Não vou fazer isso. Eu não te amo mais, Alan, e talvez nunca tenha amado de verdade. Aquelas palavras deveriam ter me destroçado, deveriam ter me feito cair de joelhos, gritar, chorar. Mas não fizeram, porque no momento em que ela disse aquilo, algo dentro de mim simplesmente desligou. Como se alguém tivesse apertado um botão e toda a emoção tivesse sido drenada do meu corpo. Por quê? Eu perguntei. Não por curiosidade mórbida, mas porque realmente queria entender a lógica. Porque você é acomodado, Alan. Você é medíocre. Você está satisfeito com a sua vidinha de classe média baixa, com seu apartamento de 2 quartos, com seu ônibus, com sua marmita. Você nunca vai me dar a vida que eu mereço. E ele vai. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu tinha achado lindo um dia e que agora parecia grotesco. Ele já está me dando. Ricardo ganha em 1 mês o que você ganha em 6. Ele tem um Porsche. Ele mora num apartamento triplex em Alphaville. Ele viaja para Miami 3 vezes por ano. Ele é alguém. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido ali mesmo ou esperado? Me conta nos comentários. Eu não disse nada. Não tinha nada a dizer. Fui até o quarto de hóspedes que eu usava como escritório. Peguei minha mochila, coloquei o notebook e o HD externo dentro, peguei alguns documentos importantes e voltei para a sala. Beatriz tinha saído do quarto. Estava sentada no sofá, ainda fumando, com uma expressão de tédio no rosto, como se essa conversa fosse uma obrigação chata. Eu vou ficar com o apartamento, ela disse. O contrato de aluguel está no seu nome. Mas eu vou falar com o Ricardo. Ele vai me ajudar a negociar com o proprietário. Fica com o apartamento, eu disse. Ela pareceu surpresa. Acho que esperava uma briga. Sério. Sério. Aliás, eu tirei a chave do apartamento do chaveiro e coloquei na mesinha de centro. Tem 3 meses de aluguel atrasado. 4.200 ares. Eu parei de pagar desde que comecei a desconfiar que você estava me usando. Então boa sorte explicando isso para o proprietário. E para o Ricardo. A expressão dela mudou. O tédio virou confusão, depois virou raiva. Você fez o quê? Eu disse. Peguei minha mochila e me dirigi à porta. Que você vai ter que explicar para o seu namorado rico por que tem 3 meses de aluguel atrasado num apartamento que você prometeu que estava sendo pago. Alan, volta aqui. Alan! Fechei a porta atrás de mim e desci as escadas. Não peguei o elevador. Precisava de tempo para processar, para respirar, para entender o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei na rua, sentei na calçada. Eram 6 horas da tarde. O sol começava a se pôr. As pessoas passavam, voltando do trabalho, apressadas, cansadas, cada uma com seus próprios problemas. E eu ali, sentado na calçada como um mendigo, com uma mochila nas costas contendo tudo que me importava no mundo. Liguei para o Tiago, meu melhor amigo desde a faculdade. Ele atendeu o começo da história já é forte. Preciso continuar desenvolvendo com muito detalhe, conforme solicitado. Vou continuar. Liguei para o Tiago, meu melhor amigo desde a faculdade. Ele atendeu no 3º toque. Alan, e aí, cara? Tiago, eu posso dormir no teu escritório hoje? Houve uma pausa do outro lado da linha. O que aconteceu? Conta longa. Eu te explico quando chegar lá. Mano, você sabe que pode. Tenho um colchonete aqui, até deixei umas coisas no escritório. Chega aí. Tiago tinha uma startup pequena de desenvolvimento web.
Nada muito grande, mas o suficiente para ter alugado uma salinha comercial na Vila Mariana. Era basicamente um cômodo com 4 mesas, uns computadores, uma cozinha minúscula e um banheiro. Mas naquele momento, era mais do que eu tinha. Peguei o metrô, linha azul até a Praça da Árvore. Depois caminhei os 15 minutos até o escritório dele. Quando cheguei, eram quase 8 da noite. Tiago estava sozinho, digitando alguma coisa no computador, tomando Red Bull. Ele me viu entrar e já entendeu pelo meu rosto que a coisa era séria. Fechou o notebook. Senta aí, quer uma cerveja? Contei tudo, cada detalhe. A traição, o Ricardo, os 6 meses de mentiras, a cena no apartamento, os 3 meses de aluguel atrasado que eu propositalmente não paguei como seguro contra um dia como aquele. Tiago me ouviu em silêncio, balançando a cabeça, apertando os lábios. Quando terminei, ele ficou uns bons 30 segundos sem falar nada. Depois abriu a geladeirinha do escritório, pegou 2 latinhas de Brahma, me entregou uma e abriu a dele. Cara, ele disse, que filha da puta. Eu ri, não sei porquê. Talvez pelo absurdo de tudo. Talvez porque não sabia que outra reação ter. Eu disse. Filha da puta resume bem. E agora? Agora eu termino o algoritmo. Tiago franziu a testa. O algoritmo? Cara, sua vida acabou de explodir e você está pensando em código? Não. Eu tomei um gole da cerveja. Estou pensando em futuro. Aquele algoritmo, Tiago, é minha saída. Eu estava esperando refinar mais, testar mais. Mas foda-se. Vou terminar nas próximas semanas e vou vender. E quando eu vender, quando o dinheiro cair na conta, eu vou provar para aquela mulher que ela apostou no cavalo errado. Tiago me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Era a mesma expressão que ele tinha quando eu dizia que ia passar em todas as matérias mesmo estudando na última semana. A expressão que dizia, eu não acredito que isso vai dar certo, mas vou torcer por você mesmo assim. Quanto você acha que vale? Milhões, eu disse. Se eu conseguir vender para o banco certo, para a empresa certa, estou falando de milhões. Dólares, não reais. E você tem certeza que funciona? Testei com dados reais dos últimos 5 anos. Taxa de acerto de 97%. Os bancos perdem bilhões por ano com fraude, Tiago. Um sistema que previne 97% dessas fraudes é uma mina de ouro. Ele assentiu devagar, processando. Então fica aqui quanto tempo precisar. Tem internet boa, tem energia, tem café. Eu só vou te pedir uma coisa. O quê? Quando você ficar rico, lembra de mim. Eu sorri. Tiago, quando eu ficar rico, você vai ser o primeiro que eu vou ajudar. Os próximos 6 meses foram os mais intensos da minha vida. Eu acordava às 5 da manhã, tomava banho no banheiro do escritório, comia pão com requeijão e café preto e sentava na frente do computador. Programava até o meio-dia, depois pegava o metrô e ia para o meu trabalho normal no banco. Cumpria meu expediente das 2 às 8 da noite. Voltava para o escritório do Tiago, comia alguma coisa que eu comprava no caminho e programava até 2, 3 da manhã. Dormia no colchonete, acordava às 5 e repetia. Todo dia. Durante 6 meses. Meu corpo reclamava. Eu emagreci 8 quilos. Tinha olheiras fundas. Minhas costas doíam de ficar curvado na cadeira. Mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Cada linha de código que eu escrevia era perfeita. Cada algoritmo que eu implementava funcionava na primeira tentativa. Era como se toda a dor, toda a raiva, toda a humilhação tivesse se convertido em combustível puro. Tiago me ajudou sempre que pôde. Me trazia comida quando eu esquecia de comer. Me obrigava a sair para caminhar quando eu ficava 12 horas seguidas na frente da tela. Me ouviu nas noites em que eu precisava falar, quando a solidão pesava demais e eu me pegava pensando se valia a pena, se Beatriz não tinha razão, se eu realmente era só um medíocre. Alan, ele dizia nesses momentos, medíocre é quem trai, quem mente, quem joga fora 4 anos de relacionamento por dinheiro. Você não é medíocre. Você está construindo algo. Ela está apenas gastando a grana do cara. Quando a grana dele acabar, ela vai pular fora. Esse é o tipo de pessoa que ela é. Ele estava certo, é claro. Mas saber que alguém estava certo não tornava as noites menos frias ou a cama menos vazia.
Eu não procurei saber dela durante esses 6 meses. Não olhei o Instagram. Não perguntei para conhecidos em comum. Não passei perto do antigo apartamento. Era como se aquela parte da minha vida tivesse sido deletada, apagada do sistema. Foquei apenas no código, no trabalho, no objetivo. Até que, numa terça-feira de setembro, eu finalmente terminei. Eram 3 da manhã. Eu tinha acabado de rodar o último teste. O sistema tinha analisado 1 milhão de transações em tempo real e detectado fraudes com 97,3% de precisão. Era perfeito. Era revolucionário. Era minha redenção. Salvei tudo em 3 lugares diferentes. No notebook, no HD externo e na nuvem. Depois levantei da cadeira, fui até a janelinha do escritório que dava para uma rua da Vila Mariana e olhei para o céu. Estava começando a clarear. Um novo dia começava, e com ele, uma nova vida. No dia seguinte, comecei a procurar interessados. Entrei em contato com empresas de tecnologia, bancos, fundos de investimento. Mandei pitches, apresentações, demonstrações do sistema. Usei todos os contatos que tinha acumulado nos 8 anos trabalhando na área. A resposta foi imediata. Todo mundo queria ver. Todo mundo queria saber mais. Em 2 semanas, eu tinha 5 propostas na mesa. A menor era de 3 milhões de reais. A maior era de uma empresa de tecnologia sediada em São Paulo, mas com capital americano, que ofereceu 15 milhões de dólares pela patente completa do algoritmo, mais um contrato de consultoria de 2 anos no valor de 500 mil dólares por ano. 15 milhões de dólares. Na cotação da época eram mais de 75 milhões de reais. Sentei na cadeira do escritório do Tiago e olhei para aquele e-mail no meu notebook. Li o valor 3 vezes, 15 milhões de dólares, 1,6 zeros. Tiago chegou no escritório naquele exato momento. Viu minha cara e perguntou: "Que foi? Alguém morreu?" "Tiago", eu virei a tela do notebook para ele. "Alguém acabou de nascer." Ele leu o e-mail, leu de novo, olhou para mim, olhou para o e-mail. "Cara." "Pois é. Cara. Eu sei. 15 milhões de dólares? 15 milhões de dólares. Ele se sentou no chão. Literalmente se sentou no chão, as costas apoiadas na parede, olhando para o teto. "Alan, você está rico." "Estou. Tipo, rico de verdade. Rico de comprar apartamento em Alphaville, rico." Eu ri. Não um riso amargo, não um riso de vingança. Um riso genuíno, leve, libertador. "Alphaville é muito clichê", eu disse. "Acho que vou comprar algo em Pinheiros, talvez um loft, ou quem sabe um apartamento no Itaim." Os próximos 3 meses foram uma montanha-russa burocrática. Advogados, contratos, transferências bancárias, reuniões intermináveis. Eu contratei um escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual, um contador, um consultor financeiro. Abri uma empresa para receber o dinheiro de forma otimizada tributariamente. Fiz tudo certinho, tudo dentro da lei. E numa manhã de dezembro, 6 dias antes do Natal, o dinheiro caiu na minha conta. Eu estava no Banco Itaú da Faria Lima, o gerente me atendendo numa salinha privada, quando ele atualizou o sistema e me mostrou a tela. Saldo disponível, R$ 76.847.320. 76.847.320 reais. Eu olhei para aquele número e não senti nada. Não pulei de alegria, não gritei, não comemorei. Apenas senti alívio, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros, como se eu finalmente pudesse respirar de novo. Saí do banco, peguei um Uber de volta para o escritório do Tiago e quando cheguei lá, ele estava terminando uma reunião com um cliente. Esperei ele terminar. Quando o cliente saiu, fechei a porta e joguei um envelope na mesa dele. "O que é isso?" ele perguntou. "Abre." Ele abriu. Dentro tinha um cheque de 5.000 reais, 5 milhões de reais, e uma carta escrita à mão que dizia: "Obrigado por acreditar. Use isso para expandir a sua empresa ou fazer o que quiser. Você salvou minha vida quando ninguém mais faria isso. Agora deixa eu ajudar você a salvar a sua." Tiago leu a carta, olhou para o cheque, olhou para mim.
E pela primeira vez em todos os anos que eu conhecia aquele cara, eu vi lágrimas nos olhos dele. Alan, eu não posso aceitar isso. Você vai aceitar. Não é favor, não é caridade. É pagamento atrasado pelo aluguel dos últimos 6 meses e pelos Red Bulls que você me deu. Ele riu, chorando. Cara, 5 milhões em Red Bull? Eu te dei o quê? Meio milhão de latas? Eram Red Bulls muito bons. Ele levantou, veio até mim e me abraçou. Abraçou forte, daquele jeito que homem abraça só quando não tem palavras para expressar gratidão. Obrigado. Ele sussurrou. Obrigado você. Com o dinheiro na conta, eu comprei um apartamento. Não em Alphaville. Não em condomínio fechado com portaria 24 horas e salão de festas. Comprei um loft de 180 metros quadrados em Pinheiros, com pé direito alto, janelões enormes, mobília minimalista. Gastei 2.800 mil reais à vista. Decorei com gosto, mas sem exageros. Comprei um carro, um BMW 320i preto, discreto, elegante. Comprei roupas boas, mas não chamativas. Contratei uma personal trainer. Voltei a cuidar de mim, recuperei os 8 quilos que tinha perdido e transformei em músculos. Mas a mudança mais importante não foi física, foi mental. Eu não era mais o Alan acomodado, o Alan medíocre. Eu era o Alan que tinha criado algo do nada. O Alan que tinha transformado dor em determinação. O Alan que tinha provado que sucesso não é sorte, não é aparência, não é ostentação. Sucesso é trabalho silencioso, foco inabalável e inteligência. E então, 3 meses depois do dinheiro cair, eu vi ela. Foi no Instagram. Não, eu não estava procurando por ela. Mas o algoritmo das redes sociais é perverso. Ele sabe que a gente sempre volta para olhar aquilo que nos machucou. E lá estava ela, numa foto marcada por um amigo em comum. Beatriz estava diferente. O cabelo estava mais curto, mal cuidado. Ela tinha engordado uns quilos. Não usava maquiagem. A foto era num bar simples, barato, nada como os lugares que ela costumava frequentar. E ela não estava sorrindo. Estava apenas ali. Fui no perfil dela. O último post tinha sido 3 semanas atrás. Era uma foto antiga, de quando estávamos juntos naquele churrasco onde nos conhecemos. E a legenda dizia: sempre soube do seu potencial. Meu único erro foi me afastar para você crescer. Eu sempre te amei, Alan. Li aquilo 3 vezes. Não senti raiva. Não senti pena. Senti nojo. Nojo da mentira descarada, da manipulação barata, da tentativa patética de reescrever a história. Cliquei nos comentários. Tinha uns 20. A maioria eram de amigas dela dizendo: amiga, você merece ser feliz. Ele que não te valorizou. Bola pra frente. Mas tinha um comentário que me chamou a atenção. Era de uma colega de trabalho dela da concessionária. Bi, para de se humilhar. Você que terminou com ele. Agora que ele está rico, você quer voltar? Que feio. Então era isso. Ela tinha descoberto sobre o dinheiro. Não foi difícil entender como. São Paulo pode ser uma cidade de 12 milhões de habitantes, mas o mundo da tecnologia é pequeno. O mundo dos que ficam ricos da noite pro dia é menor ainda. A notícia sobre a venda da patente tinha vazado. Tinha saído numa matéria pequena no Valor Econômico. Desenvolvedor brasileiro vende algoritmo de segurança bancária por valor não divulgado. Não mencionava meu nome, mas mencionava a empresa e o fato de eu ter trabalhado 8 anos no setor. Não demorou para as pessoas descobrirem. E não demorou para ela descobrir. Uma semana depois daquele post no Instagram, recebi uma mensagem dela no WhatsApp. Era tarde da noite, quase meia-noite. Eu estava no sofá do loft assistindo uma série na Netflix quando o celular vibrou. Alan, podemos conversar? Olhei para a mensagem por uns bons 5 minutos. Pensei em ignorar, pensei em bloquear. Mas então uma ideia melhor veio à mente. Claro, amanhã às 19 horas no Café Girondino. Você conhece? O Café Girondino era um lugar chique em Pinheiros. Não era o mais caro da cidade, mas era o tipo de lugar onde você não entra de chinelo e bermuda. O tipo de lugar que Beatriz adoraria. Conheço. Estarei lá. No dia seguinte, cheguei ao Café Girondino às 18h50. Escolhi uma mesa do lado de fora,
onde as pessoas que passavam na rua podiam ver. Pedi um expresso duplo e esperei. Ela chegou às 19h05. Estava vestida com aquele mesmo vestido vermelho do dia em que jogou minhas roupas pela janela. Os sapatos eram os mesmos também, mas algo nela tinha mudado. O jeito de andar não tinha mais aquela confiança. Os ombros estavam caídos. O sorriso era forçado. Ela sentou na frente de mim. Oi, Alan. Beatriz. Um silêncio constrangedor se instalou. O garçom veio, ela pediu um cappuccino. Quando ele se afastou, ela respirou fundo e começou. Eu sei que você me odeia. Não te odeio, eu disse, e era verdade. Ódio requer energia. Requer que eu pense em você. E eu não penso. Ela mordeu o lábio. Percebi que ela estava tentando não chorar. Alan, eu errei. Eu errei muito. Eu fui uma idiota, uma egoísta. Eu te magoei de um jeito que é imperdoável e eu sei disso. Por que você está aqui, Beatriz? Porque eu quero te pedir perdão. Você poderia ter feito isso por mensagem. Eu sei, mas eu queria te ver. Queria te dizer pessoalmente o quanto eu sinto muito. O quanto eu estava errada sobre você. Tomei um gole do meu expresso. Deixei o silêncio pesar. E o Ricardo? Perguntei. Ela desviou o olhar. Terminou. 3 meses depois que você saiu. Ele me largou quando descobriu que eu não tinha mais o apartamento. Quando descobriu que eu estava com dívidas. Ele nunca me quis de verdade. Ele só queria alguém para impressionar. Alguém para fazer ele parecer mais importante. Ela assentiu, limpando uma lágrima que escorreu. Exatamente. E você descobriu isso da pior forma, imagino. Descobri quando ele me mandou uma mensagem dizendo foi bom enquanto durou e me bloqueou em tudo. Eu deveria ter sentido satisfação. Deveria ter sorrido, ter esfregado na cara dela o fato de que o universo tinha feito justiça. Mas não senti nada disso. Senti apenas pena. Não por ela, mas pela pessoa que ela tinha se tornado. Alan, ela disse, a voz tremendo, eu vi que você ficou rico. Vi a matéria. Vi as pessoas comentando. E eu não estou aqui por causa do dinheiro, juro. Estou aqui porque eu percebi que o homem que eu despi, que eu humilhei, que eu tratei como lixo, era o único homem de verdade que eu já tive na minha vida. Coloquei a xícara na mesa. Olhei nos olhos dela. Beatriz, você está certa em uma coisa. Você errou. Você me humilhou. Você me tratou como se eu não valesse nada. E sabe o que isso me ensinou? Ela me olhou esperançosa, como se eu fosse dizer algo que abrisse uma porta. Me ensinou que eu não preciso de ninguém que não me vê por quem eu sou. Você não me viu quando eu estava construindo algo. Você só me viu quando o resultado apareceu. E isso não é amor. Isso é oportunismo. Alan, por favor. Eu não terminei. Minha voz não estava alta, mas estava firme. Você disse que sempre me amou. Que seu erro foi se afastar para me deixar crescer. Isso é uma mentira e você sabe. Seu erro foi achar que o valor de um homem se mede pelo carro que ele dirige ou pelo bairro onde ele mora. Seu erro foi confundir ostentação com sucesso. E seu erro maior foi jogar fora algo real por algo fake. Ela estava chorando abertamente agora. Eu sei disso tudo agora. Ótimo, agora você aprendeu. E vai usar esse aprendizado com a próxima pessoa. Porque comigo, Beatriz, acabou. Acabou no dia em que você jogou minhas roupas pela janela. Acabou no dia em que você me chamou de medíocre. Acabou no dia em que você traiu 4 anos de história por 6 meses de ilusão. Levantei da mesa. Peguei minha carteira, tirei uma nota de R$100 e coloquei na mesa. Isso cobre o meu café e o seu cappuccino. E Beatriz? Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, o rímel escorrido. Você não errou em se afastar. Você errou em aparecer. Não me procura mais. Não me marca em posts. Não tenta reescrever nossa história, porque a nossa história acabou. E você é a única culpada por isso. Virei as costas e saí do café. Não olhei para trás. Se essa história lavou sua alma, se inscreve no canal. Aqui a gente não aceita traição calado. Bem-vindo à Alcateia. Hoje, 2 anos depois daquele dia no Café Girondino, minha vida é completamente diferente. Continuo trabalhando, mas agora como sócio de uma das maiores empresas de tecnologia do país.
Viajo o mundo dando palestras sobre segurança bancária e algoritmos preditivos. Tenho um apartamento que é meu, um carro que é meu, uma vida que é minha. Conheci alguém, uma mulher incrível engenheira civil, que me viu não pelo dinheiro que eu tinha, mas pela pessoa que eu era. Ela me encontrou num evento de tecnologia, veio conversar comigo sobre machine learning e quando descobriu que eu era aquele Alan que tinha vendido o algoritmo, ela apenas disse legal e continuou falando sobre engenharia de estruturas. Nós nos casamos ano passado numa cerimônia simples em Campos do Jordão. Só família próxima e amigos verdadeiros. Tiago foi meu padrinho. E quando eu olhei para ela no altar, eu percebi que pela primeira vez na vida eu estava com alguém que me via. De verdade. Beatriz. Eu a vejo de vez em quando pelas redes sociais. Ela reconstruiu a vida dela. Voltou a estudar, fez uma faculdade de marketing, trabalha numa empresa de médio porte. Está namorando alguém que parece ser gente boa. E eu torço para que ela seja feliz. De verdade. Porque eu aprendi algo nesses anos todos. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu não quero que ela sofra. Eu não quero que ela se foda. Eu só quero que ela aprenda. Aprenda que caráter vale mais que carrão. Que integridade vale mais que Instagram. Que um homem que te respeita e te constrói vale infinitamente mais que um homem que te exibe. E se um dia daqui a muitos anos alguém me perguntar se eu me arrependo de como as coisas aconteceram, se eu queria que tivesse sido diferente, eu vou responder com honestidade: não. Porque foi exatamente aquela dor, aquela humilhação, aquela noite dormindo no chão de um escritório com apenas um notebook e um sonho, que me transformou no homem que eu sou hoje. Um homem que sabe o próprio valor. Um homem que não se contenta com migalhas. Um homem que entendeu que sucesso de verdade não é sobre provar nada para ninguém. É sobre provar para si mesmo que você é capaz. E eu provei. Não para ela. Para mim.